Rapaziada, bomba! Meus amigos, deu ruim. Jovem Nerd demite toda a redação de jornalismo do Nerd Bunker. Divisão de notícias, podcast e canal. Acabou o Jovem Nerd? Demitiram geral? Fim? The end? Vamos falar um pouco sobre essa notícia aí. Se eu gostei, é muito importante. Não esquece de se inscrever. A gente tá quase chegando a 60 mil. Meu irmão, faça parte dos primeiros 60 mil inscritos aqui do laboratório, não, do professor. Então se inscreva aí no professor. Bom, vamos falar sobre essa notícia aí que aconteceu com o Nerd Bunker. A Helena Nogueira, que trabalha de PR na Masamune e que trabalhou no The Anime, na MGG e tal, no Loading, ela fez essa postagem aqui. Meus profundos sentimentos aos colegas afetados hoje pelo fim do Nerd Bunker. É uma tristeza enorme ver tantos profissionais excelentes passando por isso. Deprimente ver uma carreira de tanta paixão pelas quais tantos batalharam tanto sendo afetada de forma em nível nacional. Então, muita gente agora, nesse momento, tá falando que triste essa notícia e soltando o rojão. Muita gente tá fazendo isso na internet, inclusive, tá? Só que, assim, eu vou tentar passar a visão pra vocês de alguém que não quer falar sobre a questão política moral, mas falar sobre por que o Nerd Bunker ele foi fechado, né? E o que isso significa pro Jovem Nerd também. Então, aproveitando, antes de ir pros próximos comentários, por que o Nerd Bunker ele foi fechado provavelmente? Porque, primeiro, o Jovem Nerd vendeu a marca Jovem Nerd para Magalu. Então não é mais do Jovem Nerd, é de uma empresa de capital aberto, certo? A Magalu tá falindo entre aspas, né? Perdeu muitos valores, tipo, desvalorizou absurdamente, então ela tá sofrendo, tá tendo uma retração absurda na Magalu. E aí o que acontece é que o Jovem Nerd, que provavelmente era uma ideia de pegar e fazer patrocínio dessas empresas, então pensa assim, se eles anunciavam antigamente no Jovem Nerd e eles ganhavam muito retorno desses anúncios do Jovem Nerd, por que não comprar o Jovem Nerd em vez de ficar pagando pro Jovem Nerd fazer os anúncios para ele, correto? Então foi esse o argumento, eu acho que utilizaram lá dentro para eles pegarem e comprarem o Jovem Nerd, pro Jovem Nerd ser meio que o embaixador dessas marcas de conteúdo nerd. Então o Jovem Nerd anuncia direto Kabum e outras coisas mais. Eu imagino que ele anuncie isso porque a Kabum, pra quem não sabe, faz parte do grupo do Magalu também, né? E o Nerd Bunker, ele teve um problema. O problema do Nerd Bunker é que ele era um site pra você ver conteúdo nerd, notícias em geral, de games e tal. Só que esse tipo de conteúdo não tá sendo mais pesquisado hoje. A maior parte das pessoas, elas entram em podcasts, entram em TikToks, entram em YouTube e se atualizam desse conteúdo nerd nesses lugares e não nesses sites, ok? E os únicos que ainda sobrevivem são os canais do YouTube que tem site e não o contrário, né? Que é o caso aqui. Então, você pode até argumentar, não, mas o Jovem Nerd tem um canal no YouTube também, mas o Jovem Nerd ele não faz conteúdo de hard news. O Jovem Nerd ele não é sobre isso. O Jovem Nerd ele não anuncia o Nerd Bunker. Na verdade, ele fazia os podcasts, que aparentemente fechou também, né? Mas como o Azaghal e o Jovem Nerd aparentemente moram nos Estados Unidos, eles não têm como fazer esse conteúdo presencial, nem que seja mensalmente. Então é um conteúdo que acaba não servindo pra nada, ou mesmo que eles faziam esse conteúdo com o Nerd Bunker, não era aquele conteúdo, sabe, que vai fazer você entrar no site, que é tipo lista de curiosidade, que é o canal do Jovem Nerd inteiro, né? É gameplay, lista de curiosidade, falar sobre a reação deles, né? E é isso que é o Jovem Nerd hoje, né? E o Nerd Bunker era o canal de hard news, eles poderiam ter feito um formato meio Flow Games, porque o Flow Games é isso, é tipo um canal do YouTube, um formato de podcast que tem um site que acaba tendo acesso, mas mesmo assim o carro-chefe, né, ou seja, a locomotiva é provavelmente o canal, assim como a Adrena também é a mesma coisa, entendeu? A locomotiva é o canal e você tem as notícias que são postadas lá também em versão textual, então sai no vídeo e sai no texto, mas assim, deve ser 1/10 ou até menos até de receita que eles recebem para fazer isso, né? E como o Nerd Bunker, ele não tinha nada, tipo, tava meio perdido ali, eu acho que eles só falaram, meu irmão, chegou a hora de cortar porque não tem sentido ter isso daqui, já não tá tendo muita visualização. Então pode até ser que eles tivessem profissionais incríveis lá dentro, eu não tô aqui pra falar mal de trabalho de ninguém, só que esse tipo de serviço tava sendo desperdiçado, porque é um produto que não tava funcionando já. Então acho que, tipo, os caras só estavam segurando porque tava tudo indo muito bem. Aí quando começou a bater água na bunda, né, da Magalu, por causa da receita que diminuiu drasticamente, aí eles começaram a cortar esses projetos por fora. Então talvez nem tenha sido decisão do Jovem Nerd, né? E aqui você tem aqui, ó, Sakura Corintiana. Olha o nome da pessoa, hein?
Bom, galera, como vocês já viram em alguns lugares, hoje a redação do Nerd Bunker teve atividades encerradas e a equipe foi dispensada. Da minha parte, foram 4 anos de trabalho, incluindo quase 3 como editora-chefe, em que tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, tanto na minha equipe quanto em contato com assessores e representantes de marcas. Sinto que é uma pena, mas a parte da jornada, e tenho certeza, faz parte da jornada, tenho certeza de que todos vamos ficar bem. Estou aberto a trampos na área, roteiro, redes sociais e tudo, comunicação atrelada à cultura pop e afins. E deixo também aqui recomendação da minha equipe, né? O Gabriel Ávila e Thay Garcia, Paloma Pinheiro e Jéssica Pinheiro, todos profissionais incríveis que merecem a atenção de boas empresas. Vamos aí, né? Muita gente tá falando que o jornalismo gamer no Brasil tá indo de base, que o jornalismo gamer tá fadado ao fracasso, porque o jornalismo gamer é lacração e outras coisas mais, mas cara, isso não tem nada a ver com o jornalismo gamer, tá? Quem tá falando isso tá só querendo pegar e surfar na onda aí de polarização pra ganhar visualização no Twitter, porque o jornalismo gamer no Brasil vai muito bem, tá? Vai muito bem, sabe por quê? Porque você tem, por exemplo, canais do YouTube que fazem conteúdo jornalístico e eles são jornalistas gamers também, tá bom? Então, quando você pega e pensa, cada vez mais você tem mais números de pessoas interessadas em saber mudanças e tal, de jogos e tal, e mais canais como Flow Games surgindo aí na internet, isso quer dizer que esse formato de jornalismo brasileiro tá mudando, né? Saindo desses sites passivos, onde alguém escreve uma coisa, que nem era o famoso Wall Jogos, para YouTube. Se você for ver, a maior parte das pessoas famosas que faziam esses conteúdos em versão textual, tipo o Pablo Miyazawa, Guilherme Dias, todos eles estão fazendo hoje conteúdo na internet, né? O PH também, todos eles estão fazendo conteúdo na internet, fazendo podcast e outras coisas mais. Então, o jornalismo gamer, ele continua firme e forte no Brasil, ele mudou de formato. Então, isso é uma atualização de formato. Agora, se você for falar sobre questão ideológica, a maior parte da galera que trabalha com games, independente de ser jornalista ou produtor, são pessoas que são progressistas, né? Então você vê muito de conteúdo progressista em relação a jogos de videogame por causa disso. Só que aí é uma coisa que quebra um pouco, né? Porque o público, a imensa maioria, é conservador, né? A galera de direita. Enquanto você tem a maior parte da galera que faz os jogos em si sendo progressistas, e os jornalistas e outras coisas mais, né? Isso é outra coisa. Isso não é a questão do jornalismo estar morto, até porque você tem páginas, né, de direita também que fazem conteúdo de games em geral e que inclusive falam muito de política, mais até do que jogos, e estão aí prosperando. Então, no final das contas, eu não acho que isso aqui tenha relação com ideologia, sendo bem sincero, porque eu acho que mesmo que o Nerd Bunker fosse super de direita, por exemplo, ele não iria pegar tanta visualização, não ia mudar, por causa que é uma questão estratégica, entende? É uma questão de como o formato do Nerd Bunker estava desatualizado, como o formato do Nerd Bunker estava ruim. É chato demitir todo mundo, até porque eles poderiam ter mudado o formato, né? Eles poderiam ter emplacado ali um Flow Games, e eles super conseguiriam, porque é o fodendo Jovem Nerd, não é qualquer um. Só que aquilo que eu falei, mano, a empresa não teve paciência pra isso, ela nem se importou de fazer isso, na verdade, né? Então vamos lá. O Nerd Bunker era só mais um site, copia e cola de notícias que saíram em outros 500 portais. E a turma tratando como se fosse um poço de originalidade e criatividade. E eu acho que essa é a crítica que as pessoas fazem ao Nerd Bunker, que era só mais um site de notícias aleatório com o nome do nerd, né, do Jovem Nerd. Que não era divulgado, que não tinha nada a ver com o canal e que, tipo, muitas vezes ficava solto ali. Então por que você vai ver no Jovem Nerd se você pode ver no Adrena, por exemplo, que faz esse tipo de conteúdo? Por que você vai ver no Jovem Nerd se você pode ver no Flow Games, que faz esse tipo de conteúdo? Ou até mesmo em outros sites, mas tipo, se você for ver, o Omelete tá passando por uma crise desse tipo, mas no caso do Omelete é o contrário. O Omelete aí tá tendo sucesso demais em outras partes, né? Porque o conteúdo jornalístico do Omelete tá uma merda, isso é uma realidade. Só que o conteúdo de festas e eventos e outras coisas mais que o Omelete tá fazendo, tá movimentando, ó, muita grana. Tipo, a CCXP é do Omelete, cara. A Gamescom, se eu não me engano, é do Omelete também. Então o Omelete tá gigante, tá muito poderoso e tá deixando de ser um portal de notícias para se tornar um portal de eventos, né? Nerdísticos aqui no Brasil. E para finalizar, o Rômulo Araújo fez aqui a postagem, né? Corroborando com o que tenho dito sobre o fim de jornalismo de jogos, recebo a notícia que o Nerd Bunker do Jovem Nerd foi encerrado, seus editores foram demitidos. A ironia é falar sobre isso dentro de um ecossistema que engoliu a forma profissional de falar sobre o assunto. E esse aqui, ele tá falando justamente sobre o que eu comentei com vocês, mas é aquele tipo de pessoa que não tá aceitando as mudanças. E assim, o que seria falar de forma jornalística e profissional? Sinceramente, eu não sei. Porque se você for argumentar que a pessoa que coloca viés político no meio dos argumentos para escrever uma coisa, ela deixa de ser profissional,
profissional, então a gente poderia argumentar que o Nerd Bunker também não é profissional, entende? Agora, o que não é profissional seria a pessoa que tem o viés diferente do seu. Então, se fala de viés de esquerda, então é profissional. Se fala de viés de direita, não é profissional. Eu não penso assim, eu acho que isso é uma escrotice, um pensamento muito, muito ruim, na verdade, de lidar com essa situação, mas eu acho que é mais uma questão de mercado, até porque o Jovem Nerd foi comprado, né, e é isso, o Jovem Nerd virou um produto, né, e entenda ele como um produto, e o Jovem Nerd não tem mais escolha em cima desse produto. E, sinceramente, muita gente tá falando, o Jovem Nerd se fudeu. Cara, o Jovem Nerd tá milionário lá nos Estados Unidos, ele nunca mais vai precisar trabalhar na vida, os filhos dele nunca vão precisar trabalhar na vida, os netos dele nunca vão precisar trabalhar na vida, os bisnetos dele nunca vão precisar trabalhar na vida também. Então, tipo, meu irmão, eu queria estar fudido assim, eu queria realmente estar muito fudido desse jeito. Então tá aí o vídeo que eu queria comentar com vocês, muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.